A paz do Senhor. Vamos comentar hoje um pouquinho na palavra do nosso Deus. Hoje vamos ler aqui em Jeremias 18, que diz assim: a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu acho interessante essa passagem, porque quando o Senhor quis falar com Jeremias, ele disse assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Muita gente acha que não precisa ir à igreja. Aqui, o Senhor disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. E nós cremos que é na casa do Senhor, na igreja. E Jeremias foi e viu alguém fazendo um vaso e quebrou na mão. Com certeza chamou a atenção. Mas o Senhor disse para ele: porventura não poderei eu fazer de novo com vocês assim também? Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele é o nosso oleiro. E nós somos vasos de barro frágeis na mão dEle. Queremos ser usados, mas uma hora ou outra a gente quebra, a gente trinca. Como isso pode acontecer? No descuido dessa vida. Ou talvez também nas aflições dessa vida. Tem muitas causas, muitos motivos que o nosso vaso pode dar uma trincada. Mas confiemos que as mãos saradoras dele nos refaz tudo de novo. E ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, irmãos, que ele nos promete fazer melhor ainda, mais bonito ainda, se a gente crer, se a gente voltar quebrantado, se nós arrependermos dos nossos pecados. Hoje eu quero contar para vocês um pedacinho do meu testemunho, a minha volta para Jesus, quando um dia também o meu vasinho se quebrou. Preste atenção nessa minha experiência. Aos meus 15 anos, eu comecei a namorar um jovem que não era da igreja, me casei, e que hoje é meu marido, até hoje, graças a Deus, tá? Mas na época eu não era crente, foi muito difícil porque eu só tinha 15 anos, mas me encantei por ele e não dei muito crédito na palavra, e 15 anos e 10 meses eu estava casada. Porém, aprendemos com a Bíblia que precisamos casar com pessoas que também servem o Senhor. Por quê? Porque vai estar junto ali na igreja, vai estar junto num só pensamento, Mas eu não pensei nisso e não obedeci. Aos 17 anos estava eu ainda lutando para ser crente. Eu não consegui mais ser crente. Depois daquele namoro eu me enfraqueci espiritualmente de uma forma tão grande, irmãos, que só crente sabe. Quando você está ali na oração, na obediência, você tem uma vida com Deus maravilhosa. Mas quando você tira o olho dele, você faz igual Pedro lá em cima do mar, você afunda. E eu mesmo me casando, assumindo ali um casamento rápido, casando de verdade no cartório, eu tive as minhas dificuldades, porque eu não conseguia mais ser crente. Eu perdi a graça do meu Deus. O Senhor me fez entender que tudo aquilo me aconteceu por eu ter deixado o meu Senhor no segundo plano. Olha a ideia que eu tive aos meus 15 aninhos. Eu me caso com ele e depois volto para a igreja, trato o meu caso e amém. Antigamente tinha isso, Hoje os crentes parece que nem pecam mais, ninguém vê mais ninguém tratar caso na igreja. Mas na minha época o que eu fiz também foi errado, viu, irmãos? Porque Deus, você nunca deixa no segundo plano da sua vida.
Mas então eu fiquei aquela luta, indo, reconciliava, tentava e não firmava, e os crentes já pensavam que eu não ia mais firmar. Mas um dia, irmãos, aos 17 anos, já estava gestante da minha segunda filha, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, eu preciso firmar. Eu não consegui me adaptar com o mundo e não conseguia firmar na igreja. Era um desespero dentro de mim. Porque onde Jesus já morou, irmãos, onde tem a marca do sangue de Jesus, fica um vazio imenso. Fica uma solidão que nada preenche, nada. E aí o tempo passou, aquela luta querendo firmar e não dava conta. Fiz uma lamentação para o meu Senhor e disse: Senhor, faz alguma coisa, meu Deus. Me sentia muito vaidosa, a gente era bem fervoroso no jeito de se vestir, no jeito de se portar perante Deus e a igreja. E agora eu já estava com meus cabelos tudo cortado, pintados. Se fosse nos dias de hoje, né? Eu nem ia perceber. Mas naquele tempo eu queria servir o Senhor como eu aprendi lá no passado, como eu havia aprendido na minha infância. Então, irmãos, naqueles dias eu fiquei doente. Minha filha já tinha nascido. 1 mês e 13 dias que ela havia nascido, eu tive uns tumores na minha perna, na parte da frente. E aqueles tumores foi ficando muito agressivo, tomou toda a parte da frente da perna e muita febre. E meu esposo me levou rapidamente ao médico. Quando eu cheguei, ele disse: menina, aonde você conseguiu isso? Isso é doença de idoso. Meu Deus, você só tem 17 anos. E aí, irmãos, fiquei ali hospitalizada por 5 dias e não teve jeito. Chegou aquele médico, aquele clínico geral e meu ginecologista, ele disse: filha, vamos ter que fazer uma cirurgia, uma remoção do tecido necrosado, que quer dizer retirar essa carne morta para sarar de dentro para fora, porque não adianta passar pomadinha, porque a infecção está muito forte. Já tinha muita gente orando por mim, mas naquela noite, irmãos, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, não posso aceitar essa cirurgia, Senhor, até porque o médico já tinha me contado como era aquela doença. Ele disse: essa doença contaminou todo o seu sangue e pode sair bolhas em qualquer parte do seu corpo, tumores em qualquer parte. Você está de sorte que está só na perna, ainda por sequência, bem próximo. Mas, irmãos, eu disse: Deus, não é solução para mim, me ajuda. E aí, então, pela manhãzinha, os médicos chegaram, aí veio o especialista de pele para fazer a cirurgia. E eu, então, já fui logo dizendo: doutor, eu não vou fazer a cirurgia. Ele disse: como não, menina? Eu disse: não, doutor. O meu médico está aí do seu lado, me explicou tudo e disse que vai ser uma solução assim, né, por pedaços, por parte, porque a doença está no meu sangue. E eu não quero essa solução. Ele disse: mas o que você vai fazer? Eu disse: eu prefiro confiar em Deus, porque Ele tem poder de tirar do meu sangue essa doença e vocês não têm. Já me falaram que é incurável. E aí o médico ainda questionou comigo, duro. Ele disse para mim: mas os médicos somos nós aqui, não Deus. Mas o médico que estava cuidando de mim estava do lado e ele já me conhecia e disse para mim: o que você vai fazer? O que você quer? Eu disse: doutor, eu quero a minha alta. Não tem nada para fazer. O que vocês têm para mim eu não posso aceitar. E aquele médico, já me conhecendo, pois eu já havia feito alguns outros tratamentos com ele, ele só disse para mim o seguinte: a sua alta vai estar na portaria, tá bom? E saiu, irmãos. E eu fiquei. Naquele momento a minha irmã chegou. Eu disse: liga para o meu marido porque eu estou de alta. Minha irmã olhou para mim assustada e disse: como de alta? Todos sabiam da minha gravidade, da situação que eu estava, irmãos. E aí eu disse: liga para o meu marido, eu estou de alta. E aí meu esposo chegou assustado também. Todos ficaram muito espantados, mas respeitaram a minha fé. E fui para casa. O meu esposo nem tinha falado comigo, mas contratou uma enfermeira para fazer os curativos em casa, porque ele ficou muito preocupado. Mas antes de amanhecer o próximo dia, o meu irmão me pegou e me levou no médico, ou melhor, desculpa, me levou na igreja, lá na igrejinha onde eu congregava antes. Lá eu sentei, coloquei as perninhas assim numa outra cadeira, porque eu não podia pendurar as pernas, que a dor era muito grande. E no final do culto, o pastor veio, orou por mim, pastor com imposição de mãos, mais um diácono. Também não percebi nada, não senti nada, mas só disse para Deus: Jesus, tem misericórdia. Eu não quero mais voltar para o hospital, tem misericórdia de mim, porque eu sabia, irmãos, no hospital eu via, quando tirava os gases, né, que ficava na carne viva, para fazer os curativos,
como estava horrível, como estava feia as minhas pernas. Eu disse, Deus, tem misericórdia. Mas ali estava tudo enfaixado, né, com as gases e tudo bem enfaixadinho. Acabou o culto, vim para casa, próximo dia cedo, a enfermeira chegou em casa para fazer o curativo. E aí então ela começou a tirar. Irmãos, quando ela tirou o primeiro gazinho, eu já percebi, Jesus havia me curado. Vocês não vão acreditar. Aquela carne morta que eles iam remover no hospital, um dia atrás, estava viva. Diante de Deus, eu te falo a verdade. Estava viva. O Senhor Deus tinha ressuscitado a minha carne. Tudo aquilo que eles iam remover estava vivinho, irmãos. Já tinha pelezinha nascendo nos ladinhos assim. A enfermeira me mostrou aquele tecido bem rosinha. Eram peles já nascendo. E para a glória de Deus, meia semana, eu já pude pendurar as minhas pernas, já não doía tanto, eu já conseguia andar. E olha, sem medicação. O médico só passou um comprimido, um antibiótico só. E mesmo assim eu tomava quando a minha sogra me levava. Porque eu pensei, eu nunca fui ignorante à medicina, viu, irmãos? Eu sou técnico de enfermagem, eu respeito muito, eu amo a medicina, acho bela. E sei que Jesus cura de milagre, cura através da medicina também. Porém, eu sabia que aquele comprimido não ia valer. Por quê? Porque no hospital eu estava tomando os melhores remédios. Meu esposo já estava pedindo de fora, porque não tinha mais no hospital. E não estava valendo. Eu ia ter que fazer a cirurgia. E aí, então, confiei em Deus e só tomava o remedinho quando minha sogra me dava. Quando não dava, eu passava também e falava, só Deus mesmo. Mas graças a Deus, meia semana eu pude pendurar minhas pernas. E uma semana, para a glória de Deus, fechou tudo. Me sobrou um compromisso, irmãos, que eu fiz na madrugada para o meu Senhor Jesus, lá no hospital ainda. Eu disse, Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. E eu quero te honrar, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas a tua, não é a minha mais. Se o Senhor me der mais uma chance. E aí então, irmãos, ali eu estava com um grande compromisso perante Deus, mas eu já conhecia a palavra. Meu pai já tinha me ensinado, ele me levou o tempo todo nas escolas bíblicas. Olha a vantagem de você levar uma criancinha para a igreja, lá no futuro, quando ele precisar, quando as coisas apertar, quando o oleiro estiver refazendo um vaso, quando estiver amassando ele, sem esperança, ele vai lembrar que existe um Deus que tudo pode, assim como eu lembrei, né? E aí então eu confiei no Senhor e Ele me ouviu. E eu fiquei boa, irmãos. Me sobrou o compromisso de ser fiel. Veio as lutas, as dificuldades, porque aí eu tinha que me acostumar de novo com os costumes da igreja, da palavra, né? A gente fala da igreja, mas é da Bíblia. Na sua essência, a nossa igreja vive a palavra de Deus. Dá para entender isso fielmente. Porque todos os bons costumes é para a glória de Deus, é para bem-estar nosso, irmãos. A mulher andar bem vestida não é exagero, é para ela ser honrada, é para o esposo ter segurança, saber que ela é uma mulher de Deus. É para que todos que passar por ela na rua respeitem, é uma mulher de Deus. Então tudo que Deus cobra de nós é para livrar do mal. Então eu sabia, era difícil, eu era muito jovem, eu só tinha 17 anos. Mas eu sabia, valia a pena, servia a Deus, valia a pena, eu tinha filhos para criar, eu precisava dele como nunca. E graças a Deus, irmãos, com muito custo eu consegui firmar. E ficou no meu coração essa gratidão, meu Deus, que me ouviu naquele dia de angústia. Eu não queria voltar para o hospital, eu não queria fazer aquela remoção do tecido necrosado, da carne morta, porque, irmãos, minha perna ia ficar fina. Eu já tinha 2 tumores acima do joelho que eu esqueci de mencionar. E se eles estourassem? Eles estavam vermelhos já para estourar. Então não era a mesma solução. Mas quando Jesus me curou, com aquela oração daquele pastor tão simples, daquela igrejinha, aqui acima do joelho, que já tinha 2 tumores, também desapareceram. Para a glória de Deus. Eu só queria compartilhar com você. Jesus ainda faz vaso novo das nossas vidas. Ele está aí para trabalhar. Basta nós falar, Senhor, nos ajude. Meu Deus, me ajuda. As tuas mãos santas é as mesmas, Senhor. Ele quer refazer nossas vidas de novo, irmãos. Amém? Somente creia. Somente clame Ele. Peça ajuda, que Ele está pronto para te ajudar. São essa a minha experiência, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração neste momento para compartilhar com você. Fica com Deus, em nome de Jesus.